ela tem algo a fazer, ela quer render graças a Deus, ao Senhor, pelo tudo que Deus fez na vida dela, mas também pelo que Ele vai fazer ainda na vida dela, e nós que aqui estamos, a Bíblia fala, alegrar com os que se alegram. Ou seja, a alegria dela é nossa alegria também, em nome de Jesus. E ela vai dar o testemunho dela em nome de Jesus Cristo. Amém, Sônia? Que Deus te abençoe com poder e graça. Fica tranquilo. Boa noite, irmãos e irmãs. Graças a Deus. Para quem não conhece, meu nome é Sônia. Sou filha da Dona Maria, aquela maior que tem ali, ó. Já estava guardadinha. Sou irmã da Ariadne, Gorete, Kenilde, Denise e Nádia. Só que cristãs são só a Clenilde, a Ariadne e a Gorete. A Clenilde, em nome de Jesus, porque eu estou orando que elas vão vir também, em nome de Jesus. A Clenilde, ela era de Sião, agora ela é de Três Barras. É aquela ali, maior lá de casa. E sou sobrinha, sou tia, né, do João Pedro, do William, da Rafaela e do Isaac. Cadê? Isaac e da Rafa. E da Rafa. E sou tia-avó do Augusto, mas ele não se encontra, porque ele é sobrinho, ele é filho do meu sobrinho João Pedro. Que também até agora não chegou, falou que ia vir, e até agora não chegou. Mas eu vim aqui para falar da minha conversão. Não foi nada fácil, só Deus sabe o que eu passei. Eu nunca fui uma filha assim, igual eu sou hoje com a minha mãe. Eu sempre fui muito arredia, igual o pastor falou. Eu não era amorosa, eu era muito bruta. Ainda sou pouco, mas Deus está me moldando. Nem com minhas irmãs sabem o que elas passaram comigo. A Ariadne, então, nem se fala, coitada. Mas a Ariadne, se eu estou aqui hoje, gente, é porque a oração da minha irmã Clenilde, da minha irmã Ariadne, do Gorete e da mamãe, que sempre oraram por mim. Porque eu fui muito mundana, mas muito mesmo. Eu fiz de tudo que vocês podem imaginar. De tudo que vocês podem imaginar. Eu saía como casado. Eu tinha uma vida muito promíscua, muito mesmo. O diabo me usava assim, de um jeito que só Jesus sabe me falar como que ele me usava. Mas eu estou aqui para falar que graças a ele, hoje eu estou aqui para a honra e glória dele. Não é para mim, é para a honra e glória dele. Mas antes de eu converter, eu nunca vim aqui na frente aceitar Jesus, que eu sempre achei assim, não tinha graça. Eu falei, para que isso, aceitar Jesus na frente? Que bobagem é essa? Só para os outros ficarem me vendo? Então eu nunca fiz isso, eu sempre aceitei Jesus comigo mesmo, eu e Deus. Aí eu resolvi, batizar e falei que eu ia batizar com o pastor Edivaldo, que faz a luz de batismo, só que ainda estava meio arredia. Aí eu fiz um curso com o pastor e falei com ele que eu ia batizar. Faltando 2 semanas para eu batizar, eu falei, eu não vou batizar mais, não vou, porque eu sou cheia de pecado e eu não sou digna de batizar, porque eu fiz muita coisa horrorosa que eu nunca imaginei que Jesus via, né? A gente está no pecado, a gente não imagina que Deus vê. Aí eu ficava pensando, gente, eu fiz isso, fiz aquilo e Jesus via, que vergonha, eu ficava com vergonha. Aí eu comecei a andar, eu saí de serviço 5 horas, que eu trabalhava na Savas, nessa época, e na Savas, para quem conhece, tem um monte de bar, um monte. Aí eu saí e fui andando, falei, hoje eu vou num bar. Saí, comecei andando, todo bar que eu tentava entrar, Deus não deixava, eu voltava. Eu fui em 4, 5, tentei ir, em 4, 5 bares e Deus não deixava, ele me voltava. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, vou tentar em outro lugar. E saí andando, fui lá para o bairro de Lourdes. Isso tudo a pé, tá, gente? Peguei o ônibus não. Fui a pé e fui no bairro de Lourdes, falei, não, eu vou num bar. Vou entrar num bar. Só que eu não consegui entrar no bar. Nenhum bar, não consegui. Aí eu voltei e eu acabei entrando na Confeita Fit, que é onde a minha nutricionista,
indicou as alimentações que eu podia comer. Que isso é outro testemunho que eu ainda vou dar. Aí entrei lá e fiquei conversando com a dona, comi, né, um pedaço de torta, tudo low carb. E acabou que eu não fui para bar nenhum e voltei para casa. Quer dizer, Deus não deixou nem eu ir para um bar de novo. Porque Ele falou, você não vai por ser minha. E isso, eu fiquei todo dia, chorava, olhava na frente do espelho e falei, Senhor, eu não sou digna de batizar. Não sou, porque eu fiz muita coisa horrorosa que hoje eu tenho vergonha. Só que Jesus, Ele perdoa a gente, né? Só que a gente é tão bom que a gente acha que Ele não perdoa. Eu ficava na cabeça que Ele não me perdoava. Mas antes disso, muitos anos atrás, uma amiga minha que está aqui hoje, que é a Ivete, que eu amo assim de paixão, ela me levava para a igreja. Ela me levava, eu ia para a igreja, eu ia, só ia. Aí um dia eu estava na Lagoinha com ela e eles falaram para aceitar Jesus, eu fui lá na frente, sem saber por que eu estava indo, fui, voltei, e depois aquele povo ficou na minha cola. Mas eu fiquei, falei, que chatice, que povo chato. Deus que me perdoe, ele ficou me mandando cartinha para eu batizar, para fazer curso. Falei, Deus me livre, gente, o que eu estou fazendo aqui? Falei, só a Ivete mesmo para me trazer esse lugar. Mas aí eu ouvi a palavra, né, e foi bom a palavra, mas continuei no mundo. Continuei, porque para mim o mundo estava muito bom mesmo. Só que era ilusão, né? Aí voltando lá no batismo, quando estava faltando 3 dias para eu batizar, eu falei com o pastor Edvaldo que eu não ia batizar. Não, mas sim, né? Quem conhece o pastor Edvaldo sabe o que ele fala. Não, mas sim, Jesus, eu quero, papapá. Eu falei, não, pastor, pô, não. Eu vou deixar para a próxima. Sônia, não deixa para a próxima, pode não ter próxima. Aí eu já fiquei com um pouquinho de medo. Aí mesmo assim, eu falei, não vou precisar, não. Aí eu fui trabalhar na quarta-feira, eu falei, Senhor Jesus, eu vou batizar, faltava 3 dias, né? 3 não. Quarta, né? Quinta, sexta, 3 dias. Aí eu fui e falei assim, Senhor, não vou batizar, eu vou deixar para outro dia. Aí uma colega minha de serviço, de onde eu trabalhava, não falei para ninguém no meu serviço que eu ia batizar, olha para vocês verem como é que Deus é. Aí ela mandou uma mensagem para mim falando assim, Sônia, a melhor escolha que você está fazendo, você não vai se arrepender. Eu olhei para o celular e falei assim, é doida, eu não falei nada com ela. Mas Deus, né, mandou ela falar comigo, mandou ela mandar essa mensagem para mim, né. Aí eu li a mensagem, mesmo assim, falei, não vou batizar, gente, não vou. Aí dormi. Aí eu tive um sonho não, pesadelo. Que como o pessoal sabe, eu de vez em quando eu pinto meu cabelo de amarelo. Aí eu tive um sonho que tinha um monte de gente com cabelo igual o meu, amarelo, tentando me matar. E chegou um cara na minha frente, assim, igual eu estou aqui no púlpito, ele pegou a arma, atirou em mim. Aí eu fechei o olho e falei, morri. Só que a bala não acertou em mim. Ele pegou o revólver e ficou olhando assim. Quando ele ficou olhando, eu vazei. Quando eu saí correndo, encontrei mais um monte de gente com cabelo igual ao meu que queria me matar. Aí, atirando, e todos atirando. E nenhuma bala acertou em mim. Nenhuma bala. Mas sabe, você acorda desesperada, quente, e suando igual tampa de chaleira, e fala, não, Senhor, eu vou batizar, eu vou. Era Deus mostrando que se eu não fosse batizar, eu ia morrer. Eu tenho certeza que eu ia morrer. E nisso a minha irmã, Clenilde, ela tinha falado com a pastora Rosânia, porque elas são muito amigas, ela falou com a pastora Rosânia que eu tinha que ir para Jesus o mais rápido possível, porque senão eu ia morrer. E a pastora Rosânia falou isso comigo. Aí eu falei assim, eu vou ter que batizar mesmo. Eu vim batizar, gente, mas pensa numa cara feia que eu falei com o pastor Edvaldo, eu estou aqui, mas eu não estou querendo batizar. Calma esse coração, Sônia, calma esse coração seu, vai batizar assim. Mas só Deus sabe, o pastor Rogério também sabe como que eu fui batizar. Eu não quis nem tirar foto com ninguém, eu fui batizar assim, parece que contra a minha vontade, sabe? Mas o medo de morrer era maior. Então, eu batizei, mas que eu nunca fui. Aí vim aqui na frente aceitar Jesus, isso eu nunca fiz.
Nunca, nunca, nunca. Aí hoje eu senti a vontade de fazer isso perante vocês, porque eu aceitei pra mim, eu e Deus. Só que a minha irmã Clenilde já me deu um sabão, porque a Clenilde é a mulher de oração, gente. Aquela ali é a mulher de provérbios. Eu falo que lá em casa a mulher de provérbios é a Clenilde, porque aquela ali é joelho no chão. Eu falei, um dia eu vou ser igual ela, em nome de Jesus. Aí ela falou, me xingou, falou um monte de coisa comigo. Eu falei, misericórdia, Jesus. Aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, sabe? Aí hoje eu vou querer fazer isso, sabe? Aceitar Jesus, não é que não aceitei não, tá gente? Pelo amor de Deus, eu vou falar, nossa, eu é crente, não aceitou Jesus até hoje. Mas eu já aceitei, foi eu e ele. É porque eu não achava necessidade de vir aqui na frente mostrar para os outros que eu estava aceitando Jesus. Só que Deus está tocando meu coração, o Espírito Santo está falando no meu coração para eu fazer isso. Aí hoje eu vou fazer isso e vou pedir o pastor Rogério para fazer isso comigo. Em nome de Jesus. Mas o meu testemunho é esse. Então assim, se eu falo para vocês, se não fosse o pastor Edivaldo, o pastor Hilton, eu não sei se eu estaria aqui não, sinceramente. Porque eu era difícil, gente. Eu ainda sou um pouquinho, sabe? Mas Deus foi me moldando. Só Jesus sabe como que eu era. Minhas irmãs, minha mãe, que só a mãe tadinha, ela levantava de madrugada e ia lá na minha cama. Cadê eu? Todo mundo dormindo e a Sônia na rua. Eu saía de casa na sexta e chegava em casa na segunda, depois do trabalho, que eu ficava na gandaia, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo. Na segunda eu ia direto para o trabalho, só chegava em casa à noite, ia trabalhar, só Deus sabe como, porque eu bebia demais, muito, não é pouco não. Nossa, só Jesus sabe o que eu fazia, não é só beber, eu não podia nem ver homem, só o sangue do Cordeiro. Mas para a honra e glória do Senhor, tem 4 anos que eu não sei nem que é beijar na boca e não sinto falta. E era uma coisa que eu não ficava sem, era sem beijar na boca. Porque se eu não beijasse na boca, eu acho que eu nem... Sabe como assim, se eu sair de casa, assim, eu tenho que sair de casa para causar, eu tinha que beijar na boca, porque eu era apaixonada com beijo na boca. Nossa, gente, eu contar para vocês, eu tenho até vergonha. Tanta coisa que eu fazia. A Ivete ficava, moça, muda esse jeito seu. A Ivete ficava na minha cola, gente. E eu estou tão feliz dela estar aqui, porque ela me acompanha, eu tinha meus 20 e poucos anos. E ela me acompanha há muitos anos, que a gente trabalhou junta. E ela me levava para ir, Sônia, vamos na Lagoinha? Eu falei, não, Ivete, não, hoje eu tenho um samba para ir. Sônia, vamos. Aí, Deus tocava no meu coração e eu ia. Mas assim, Deus, Ele cuida de mim desde que eu nasci, viu, gente? Vou falar com vocês, Deus cuida de mim desde que eu nasci. Porque eu já passei por tanta tribulação e Deus nunca deixou nada de mal acontecer comigo. Nem doença. Porque era para eu ter um monte de doença. Porque eu era só o sangue do Cordeiro. E eu nunca tive uma doença. Assim, aquelas doenças que vocês sabem qual. Graças a Deus, porque era para eu ter. Mas Deus, até nisso, Ele me guardou, sabe? Então, para a honra e glória do Senhor, eu agradeço a Deus todos os dias por ter me guardado esses dias todos. Aí eu tenho uma palavra aqui que Deus me deu. Depois eu falei assim, por que Ele me deu essa palavra? E olha que foi no dia da rede de mulheres, que foi da Gleidmar. E eu estava aqui, eu chorei horrores. E a palavra que Deus me deu foi esse, Atos 3,19. Que é, agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então Ele falou isso para mim, que eu tinha que voltar para Ele, que meus pecados eram apagados, porque eu estava com pecado até aqui, gente, até aqui, só Jesus. Mas para a honra e glória do Senhor, os pecados eu diminuí. Não estou falando que eu não tenho, não, porque eu ainda tenho um bocado. Mas está diminuindo, graças ao bom Jesus. Para a honra e glória dele, eu estou seguindo em frente, não paro, eu não quero parar em nome de Jesus. Igual lá em casa, graças a Deus, nenhuma das minhas irmãs tem mais de 20 anos de convertida, nenhuma delas desviaram, graças ao bom Jesus, e eu vou seguir o mesmo caminho em nome de Jesus. Porque não deve ser fácil você estar na igreja e você voltar para o mundo, porque o mundo oferece muita coisa boa, boa sim, entre aspas. Mas aqui dentro é bem melhor. Com Deus tudo é mais, não é fácil? Não é fácil não. Mas é mais ameno, porque no mundo, nossa, gente, o povo judia da gente, a gente acha que está se achando, mas não é assim.
Está todo mundo judiando a gente, humilhando a gente, igual por causa de homem, a gente fazia cada coisa, só o sangue. E achava bom. E aqui para Deus ele não pode fazer? Então, assim, eu, graças a Deus, hoje eu estou firmada, em nome de Jesus, vou continuar firmada, e vou para o céu com a minha família, em nome de Jesus, e vou levar o resto das minhas duas irmãs, meus sobrinhos, meu sobrinho dela, vai todo mundo comigo, ninguém vai ficar aqui não, em nome de Jesus, que eu estou orando para eles, principalmente para minha irmã Nádia, gente, que ela tem um coração que só Jesus, um coração assim muito duro, sabe? E eu falo, Senhor, amolece o coração da minha irmã, porque eu não quero que a minha irmã fique quieta, porque ela, você sabe que ela é uma pessoa boa, mas ela guarda um ódio das pessoas, amado, um trem, ela guarda aquele trem que não sai de jeito nenhum. Mas em nome de Jesus, Deus vai curar ela. Como me curou, Ele vai curar ela. Porque eu também era uma pessoa que eu guardava muita mágoa dos outros, era assim, era falar, como diz, né, a gente pode irar, só pode dormir e acordar com a ira. E eu sempre acordei com ela, então eu estava pecando. Mas hoje eu estou aprendendo com Jesus que se alguém fizer alguma coisa comigo, ele pode até vir, mas ela vai sair no mesmo dia, em nome de Jesus, porque não tem coisa pior que você ficar guardando mágoa dos outros. Porque quem está vivendo é eles, a gente fica lá sofrendo. E eu tenho mais que sofrer por causa dos outros, só Jesus. Mas em nome de Jesus, eu vou continuar firme na rocha, como diz. Em nome de Jesus. E quero agradecer ao pastor Edivaldo por ter insistido em mim, porque ele é uma bênção. Ele é uma bênção da minha vida. E o pastor Edson não está aqui. E o pastor Rogério também. Mas eu estou falando desse porque o pastor Edivaldo, gente, fica na cola dele. Vocês não sabem tanto. Se você fala que não vem mais no curso, não, vem sim. E aquele jeitinho dele fala, todo mundo sabe o que é, né? E eu sim agradeço a Deus pela vida da esposa dele, que é a Adriana, porque se não fosse a Adriana também, eu nem sei se eu ia estar viva, sabe? Porque Deus usa aquela mulher demais. Porque eu estava com problemas sérios, muito sérios, e eu não descobri o que era. Eu simplesmente achei que eu estava morrendo. Realmente eu estava. Só que se eu não procurasse a Adriana, eu ia morrer mesmo. E o pastor Edivaldo falou que era para eu procurar ela. E eu falei que era o menino, porque eu tinha gastado muito dinheiro com um monte de exame e médico, e ninguém descobriu o que eu tinha, que eu estava morrendo. Eu achava que eu estava até com câncer, no último estágio, porque do jeito que eu estava, o Adriano foi só a Adriana olhar para mim, eu já descobri o que eu tinha. E hoje, para honra e glória do Senhor, hoje eu estou com meus 57 quilos, que antes eu estava com quase 80. Como diz a Adriana, eu estava parecendo lutadora de sumô. Acho que você está achando que você está bonita, você não está bonita, porque ela fala na cara, gente. A Adriana vai te falar. Mas é por bem da gente. Então, assim, hoje, por honra e glória do Senhor, eu estou com 57 quilos, para quem estava com quase 80, e saudável, porque tem coisas que eu não posso comer. Mas aí, quando eu como, a Adriana descobre, que ela fala assim, se você não falar, Deus não fala. E Deus fala com ela muito, viu, gente? Então, assim, eu falo para vocês, quem estiver precisando de cuidar da saúde, vai na Adriana, porque a Adriana é de Deus. Ela é de Deus, viu? Ela é a Carol também, a Carol está no meu caminho dela. Tá bom? Então, assim, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui hoje e estarei aqui até Jesus levar nós tudo aqui, ó. Em nome de Jesus. E só vou falar uma coisa. Para quem não arrependeu ainda dos pecados, que se arrependa, gente, arrependa. Porque não tem coisa melhor que viver uma vida com Jesus. Vida com Jesus é tão leve, tão leve. E eu achava que era uma vida chata. Eu falava, nossa, povo crente é chato, né? Fica o dia inteiro na igreja com Bíblia debaixo do braço. Que chato, deve ser uma vida tão monótona. Mas não é, gente. A vida monótona era a que eu levava. E eu achava que era o vidão que eu estava levando. E quando eu fui na psicóloga, né? Que é até Aí esqueci o nome dela, eu sei que ela tem Marinho. Ela falou comigo, eu cheguei lá chorando, falei com ela que depois que eu tinha virado cristã, que tudo estava ruim para mim, estava tudo pesado, eu não estava aguentando mais, chorava. Ela falou, sabe por que está ruim, Sônia? Porque você andava nas trevas e não via, agora Deus pôs uma luz aí, você está vendo, aí você está achando ruim. Mas sempre teve ruim, você que nunca viu, porque as trevas não deixam a gente ver. Aí eu fui parar para pensar, realmente, gente, as trevas não deixam, aí a luz vem e você vê tudo que você fazia, aí você fala, que vergonha. Eu falei, Jesus, eu fazia isso tudo, que vergonha. Eu fiquei com vergonha de Deus, fiquei mesmo. Porque eu fazia tanta coisa que eu não imaginava nunca que Jesus estava vendo, que Deus estava vendo. E hoje eu sei que eles viam. Mas ainda bem que eles me perdoaram, né? Porque se eles tivessem me perdoado, não sei nem o que seria de mim. Nem sei.
Mas graças a Deus, com honra e glória, eu estou aqui hoje e vim testemunhar com vocês. Se fosse para me converter de novo, eu convertia mais quantas vezes fosse necessário. Porque a vida com Deus é muito boa, muito tranquila, muito assim, é muito abençoada. Aliás, eu ficava ouvindo louvor em casa, eu chegava em casa assim, querendo quebrar o rádio de tanta raiva que eu tinha de louvor. Hoje eu ponho louvor no talo, vou andando na rua, ouvindo louvor alto, não estou nem aí, pode me chamar de doida, eu não estou nem aí. E antes eu falava, nossa, pô, parece que é doida, ficou vendo os trem numa altura. Hoje a doida sou eu, mas eu sou doida por Jesus. Graças a Deus. E hoje também, gente, eu ajoelho todos os dias na minha rua, quando eu estou saindo para trabalhar. Porque eu falei que meus vizinhos também vão subir comigo, porque eu quero um vizinho meu lá, porque eu gosto muito deles. Então eu peço a Deus que converta todos os meus vizinhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto tempo só de convertido? Eu tenho 1 ano, ó, você vê como é um pouquinho, viu, gente? Perto da minha irmã, eu sou filhotinho. 1 ano, 10 meses e 13 dias só de convertido, ó, você vê, e batizada, pouquinho demais, né, tadinho? E eu sou mais dela lá de casa, ela é a primogênita. Mas quem foi primeiro foi a Clenilde, porque ela falou que Deus me chamou, eu fui teimosa, como sempre não fui, e chamou ela foi. Amém. Irmãos, é tão bom a gente poder ver o que Deus faz na vida. É claro, está com 1 ano e pouquinho, né? Se a gente for abrir o livro aqui, né, eu tenho muita coisa da minha vida que eu não conto. Não vou não, deixa pra lá, não, deixa. Você mudou. Tá? E agora o que Deus está fazendo na sua vida realmente é uma bênção, a gente fica feliz. E aquilo que você falou aqui, que já, não é só com você, já aconteceu com outras pessoas, até da nossa igreja mesmo, pessoas que aceitaram Jesus sem levantar a mão, até que vieram até mim e falaram comigo, pastor, eu estou querendo entregar minha vida a Jesus. Isso mostra a diferença, porque quando a pessoa levanta a mão, sente aquela cobrança muito forte. A igreja cobra porque você entregou a vida a Jesus. Agora, quando você começa voluntariamente, vem, frequenta, entra em crise, sai da crise, encara o pastor de volta e tudo mais, o pastor Hilton, e com o passar do tempo, você sente sozinha, você e o Espírito Santo. Eu preciso entregar minha vida publicamente. Porque a Bíblia fala, todo aquele que me confessar publicamente, eu confessarei o nome dele perante o Pai. Então, o que você está fazendo aqui hoje vai reverberar em direção do trono do Pai. Amém? Amém? Irmãos, vamos. Aqui, gente, e sem contar que eu comecei a vir no culto da minha mãe, culto da melhor idade, com a Norminha ali, ó. Eu vinha até Deus me pegar no laço e eu batizar. Mas eu comecei no culto com a minha mãezinha. Graças a Deus. Amém. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Eu falo e você repete, tá bom? Em nome de Deus. Eu sou Sônia. Eu, Sônia. De livre e espontânea vontade. De livre e espontânea vontade. Reconheço. Que andei errada. Pequei. Entristeci. Minha família. A comunidade. A mim mesma. Por isso nessa noite. Eu reconheço. Publicamente. Que eu pequei. Mas que a partir de hoje. Eu declaro. Que o sangue de Jesus. Foi derramado na cruz. Pela minha vida. Eu me arrependo. E peço a Deus. Escreva meu nome. No livro da vida, Jesus, pelo amor de Deus. Amém. Amém. Ela vai descer mais, descer ainda. Vai descer direitinho. Irmãos,
Amém. Fiquei feliz, Sônia. Fiquei feliz. Sua família toda também. Mas eu creio que todo homem é devedor disso. A Bíblia fala: todo aquele que me confessar, eu confesso. Todo aquele que me negar na terra, eu negarei. A Bíblia fala em Apocalipse também que aquele que tiver vergonha de mim perante os homens, eu também terei. Então, o que você está fazendo aqui é algo que eu tenho certeza alegrou o coração, tanto do Pai como de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus.